Uma coisa é certa, muitos twitteiros, né, eu acho que não é novidade pra ninguém, eles não gostam de canais de opinião, canais de comentário. Embora pra mim isso daqui não existe mais essas paradas de canais de opinião. Mano, o que tem de canal aqui que expressa sua opinião e que não é enquadrado nessa categoria é bizarro, cara. Porque, tipo, são sempre os mesmos canais que os pessoas falam ali que fazem parte dessa comunidade, uma comunidade que nem existe mais. É cada um seguindo seu rumo e fazendo seu trabalho. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que todo mundo sabe que os canais assim do nosso estilo não são muito formidáveis lá no Twitter. As pessoas não gostam muito, sempre tá criticando, pega uma fala ou outra ali, tira de contexto, fala que a gente é errado e tal, enfim, aquela mesma coisa de sempre. Até porque falar mal de canal de opinião no Twitter sempre deu like, cara. Eles podem fazer os posts deles falando mal da gente, conseguindo likes, engajamento, falando mal, mas quando a gente vai falar alguma coisa do Twitter ou comentar a respeito de algum assunto, eles já taxam a gente como as piores pessoas do mundo. Enfim, aquela famosa hipocrisia, né? Mas o porquê que eu tô falando isso? É que basicamente agora não é apenas só comigo, ou com o Ramsés, ou com o Sérgio ou qualquer outro canal de opinião, e sim com o próprio Digo. E o mais curioso disso, mano, é que o Digo, ele não tá nem mais postando conteúdo de opinião já tem uns 2 anos, mais ou menos. Mas ainda assim, sempre aparece alguém comentando do Digo, falando por que ele tinha parado, que ele sumiu, enfim. Mas todo mundo sabe que o Digo, ele não sumiu, ele tá em um outro canal, ele tá no seu canal secundário, um canal onde ele faz reacts, ele é bem ativo por lá. Ele já deixou claro, inclusive, que ele tá pra voltar com o canal de opinião dele. Não sei quando vai ser, mas ele falou que vai postar um videozinho. Mas pra vocês verem, o Digo não tá mais de 2 anos postando vídeo no seu canal principal, dando a sua opinião a respeito de alguém, ou falando de alguma treta, enfim, ele tá de boas fazendo seus vídeos de react. Mesmo ele de boas ali, na calada, só fazendo esse conteúdo dele, que não tem nada a ver com nenhuma polêmica, o pessoal do Twitter fica revivendo algumas histórias. Uma dessas foi que eu tava vendo que estavam acusando o cara de ser transfóbico, simplesmente assim, do nada. E teve outra parada que eu achei muito bizarra, e pior até, que foi do pessoal falando se o Digo, ele era pedô, tá ligado? Eu vi que o autor, né, do post tinha excluído essa pergunta, mas aqui era o cara perguntando se o Digo não era um pedô. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas o cara meio que, na minha visão, eu acho que ele não falou que o Digo é, tá ligado? Ele apenas confundiu o Digo com o Z. O Z, pra quem não sabe, inclusive o próprio Digo já fez um vídeo falando a respeito dele, posto aqui na internet por ter mandado nudes pra uma menor de idade, ter mantido contato com ela, enfim, várias coisas assim desse tipo. Porém, a parada da transfobia pegou valendo, mano. Eu não só vi apenas dentro desse post o cara falando que o Digo, ele era transfóbico, como também várias outras pessoas comentando a respeito daquela famosa treta que todo mundo aqui sabe qual é, que é a do Mike junto com o Authentic, uma treta que, tipo, rende frutos até hoje, né? Até hoje em dia as pessoas comentam. Então eu vi outras postagens que foram feitas lá no Twitter, dentre elas algumas pessoas comparando e falando que o Digo era sim transfóbico, falando da opinião dele ser muito favorável à do Authentic e não a do Mike, não olhando, né, o lado errado que eles enxergaram ali do Authentic, né? E ter falado algumas coisas que, segundo elas, dão a entender que o Authentic também era transfóbico, ou enfim, virou tipo meio que uma bola de neve. Porque dentro disso acabou aparecendo também vários comentários, né, xingando o Digo, falando que graças a Deus que ele não tá mais postando vídeos no seu canal principal. Enfim, aquele ódio que eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? As pessoas, principalmente lá no Twitter, elas não simpatizam muito com canais do nosso estilo. Sempre taxa a gente como as piores pessoas do mundo, né? A gente sabe que também muita gente ali do Twitter é militante. E às vezes eles pegam uma coisa pequena, transformam uma parada muito grande apenas pra polemizar. E acaba virando todo aquele ódio contrário, né? É uma parada bizarra, rapaziada. Eu tô usando sim o Twitter nesses últimos dias, tô falando bastante a respeito de política também, comentando também algumas coisas que eu vejo no dia a dia, enfim. Sendo sincero, quando você mantém um respeito, quando você vai falar a respeito de alguém, tudo bem, não tem problemas. Mas o problema eu vejo as pessoas acusando você de ser algo que você não é. Cara, o Digo, com certeza, ele não foi transfóbico naquele vídeo que ele fez a respeito do Authentic, quando comentou a respeito daquela treta entre ele e o Mike. Ok, o tema principal dele foi mais pra falar a respeito do hate que o Authentic tava recebendo. E tudo bem se ele quis seguir essa ideia, cara. Eu, na época também, quando fiz meus vídeos, eu também falei mais a respeito disso. Porque quem tava recebendo hate não era o Mike, era o Authentic. As pessoas estavam pegando muito no pé do Authentic. Achava ele como se fosse uma das piores pessoas do mundo. Aí o Digo fez um vídeo comentando a respeito disso, que toda essa crítica, todo esse hate que o Authentic tava recebendo na época, era muito exagerado. Só que por ele ter expressado sua opinião dessa maneira, até nos dias de hoje as pessoas falam a respeito disso. E quando vão falar a respeito do Digo, coloca ele como se fosse uma pessoa transfóbica. Mano, é incrível como a internet, ela é uma parada bizarra, né? Porque o pessoal, ele realmente não aprende. Eu cansei de ver um monte de gente sendo processada por ter falas semelhantes a essa a respeito do Digo. Caso o Digo quisesse também, ele poderia correr atrás, processar essas pessoas, porque, tipo, não é uma ou duas, é sempre muito mais que isso. Pode fazer uma listinha que nem o Felca fez, ou o próprio Selbit, ir lá e processar. Porque assim, cara, é um absurdo. As pessoas aqui, elas realmente não têm pudor nenhum. Elas não ligam mais o que elas falam. Não tem senso, cara. Eu acho que, tipo, muita gente do Twitter, eles acham que eles sempre são donos da razão. Tudo que eles falam é o certo, é o correto. E se tiver likes ainda, acabou, rapaziada. É uma parada absurda. Porque o negócio, além de
viralizar, mais pessoas vão acabar concordando com aquela opinião dela e mais pessoas vão acabar cometendo esse crime, né? Porque tá fazendo uma falsa acusação. Isso me lembra muito bem algo que até o Vic Nobuki ele trouxe no vídeo dele quando ele comentou a respeito dessa situação, que foi do caso da Vizedec com a Mikotone. Todo mundo se lembra desse caso, não é um caso que até se encerrou, tá? Inclusive a Mikotone ainda não pagou a Vizedec, mas para as pessoas que não se lembram, né, há um tempo atrás a Mikotone acabou acusando a Vizedec de ser transfóbica, lá na época que ela ia dublar uma personagem de LoL, enfim, começaram a fazer várias acusações contra a guria, prejudicando o trabalho dela por meses, né? Ela acabou perdendo vários projetos. Aquilo de fato acabou se enquadrando em um cancelamento, né? Cancelamento é basicamente isso, quando você fica falando a respeito de alguém até que aquela pessoa realmente perca seus projetos, perca seu emprego e acabe saindo muito prejudicado. Isso daqui de fato é um cancelamento de verdade. E foi exatamente isso que acabou acontecendo com a Vizedec há um tempo atrás. Sendo assim, restou comprovado nos autos que as críticas realizadas pela Ré em relação à autora, ou seja, o que a Mikotone falou para a Vizedec, nas redes sociais, ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e informação, configurando apenas ofensas pessoais e condutas desabonadoras com o intuito de prejudicar a carreira profissional da Vizedec. Se você for fazer uma comparação, é a mesma coisa que estão fazendo, como digo, estão comparando ou falando que ele é transfóbico, simplesmente isso. Tipo, não estão perguntando, tá ligado? Só estão falando, ele é transfóbico, pronto, e acabou. Mano, a internet é uma loucura, né, rapaziada? A gente fica vendo essas coisas assim viralizar e fica meio que espantado, porque muita gente acaba até concordando. Tipo, você tá acusando o cara de um crime, tá ligado? Literalmente isso. E parece que fica por isso mesmo muitas das vezes. Eu não acho que o Digo, ele vai ir atrás disso, vai tentar processar essas pessoas, mas que fique de um alerta, mano. Ele pode sim fazer isso aí de boa, sem se pronunciar e não falar nada. Mas não se surpreenda quando do nada chegar uma notificação extrajudicial pra vocês, e vocês verem que vocês estão sendo processados por ter feito falsas acusações no Twitter contra uma pessoa que não cometeu crime nenhum. Então que fica de alerta, né? Mas eu acho muito bizarro, cara. O Twitter é uma parada muito absurda. Fico vendo assim, mano, e não dá, rapaziada. Os caras aqui têm sempre a coragem de falar que canais de opinião são os piores tipos de pessoas, mas quando você olha assim pro Twitter, né, vê lá os militantes, as pessoas que frequentam e usam muito aquela rede social, você fica meio que incrédulo, porque não dá pra acreditar que aquele tipo de pessoa, aquelas pessoas que sempre ficam fazendo falsas acusações contra outras, se engano, tentando destruir a vida daquela outra pessoa, só por não gostar dela, são as mesmas que tá aqui falando mal de você. Por isso que eu acho que é uma diferença muito grande e muita gente que usa o Twitter pra mim é hipócrita. Principalmente pra quem acaba se encaixando mais nesse roteiro aí, né? Um roteiro onde só a opinião deles que importa. Mas tá, rapaziada, mais uma vez aí as pessoas que frequentam o Twitter ou alguns twitteiros, alguns militantes estão ali fazendo falsas acusações contra o Digo. Já aconteceu com outros youtubers e sinceramente eu acho que isso aqui não vai parar, porque eles realmente não se importam. Se tá dando like, se tá dando engajamento, eles vão continuar, mano. E é uma parada assim que só vai parar mesmo depois que eles forem processados. E olhe lá também, né, rapaziada, eu vejo aqui que tem muita gente também que não tá nem aí, é processado, ignora o processo e continua fazendo as mesmas coisas. Porque também a gente sabe que os processos aqui no Brasil são um pouco demorados, não se resolve do dia pra noite. Então até que esse negócio se resolva, cara, já tem passado bastante tempo. Porém aquilo, correndo o risco de você ser processado e se ferrar a qualquer momento. Pode ser uma parada que pode sim demorar, mas também pode ser algo que pode acabar sendo resolvido do dia pra noite. Mas enfim, tá aí, né, mais um youtuber grande acabou sendo falsamente acusado de ser transfóbico, só porque ele expressou sua opinião a respeito de uma treta que aconteceu há um tempo atrás, onde ele nem falou a respeito da treta em si, falou mais a respeito do hate que o Authentic estava sofrendo. Bom, é isso, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, queria agradecer a todo mundo que ficou até o final desse vídeo, abraço e até o próximo.